tivemos, junto à obra social, às 10 horas da manhã nós tivemos a reunião pública, e agora, às 17 horas, estamos realizando a segunda reunião pública. Nós temos como tema, hoje, o Livro dos Espíritos, nas questões de 60 a 70, que será realizado, quem vai fazer o estudo Adriano Santana, e no momento da sustentação, quem vai fazer a sustentação é a nossa querida Mônica, trabalhadora incansável da casa, que está sempre aqui junto com todos nós. E vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos itens 8 a 10. Queremos passar a informação de que estamos chegando já praticamente ao final do ano, né? Estamos no final de novembro. A todos aqueles que já trouxeram as bolsinhas, né? Que apadrinharam uma criança para o Natal, a casa desde já agradece penhoradamente, apesar de ainda ter pouquíssimas, mas ainda tem bolsinhas a serem apadrinhadas. Então, essas crianças, com certeza, sentirão a alegria que todos nós sentimos quando estamos no seio das nossas famílias, no Natal, podendo fazer o almoço, o jantar de confraternização, com trocas de lembranças. Muitas dessas crianças que não têm essa oportunidade e que muitas vezes, né, desde criança, como todos nós, quando nascemos até a data de hoje, né, para mim, até a data de hoje, não sei para outras, mas o Papai Noel existe, né? Papai Noel jamais deixou de existir na minha vida, como acredito que na vida de todos nós. Então, que essas crianças que escrevem as suas cartinhas, né, pelo menos as daqui do centro, que escreveram as suas cartinhas, serão abençoadas por todos aqueles que apadrinharam essas crianças. Então, fica aqui o nosso sincero agradecimento, e que todos nós, lá na noite de Natal, lembremos dessas crianças, além de lembrarmos também dos nossos familiares. O Centro Espírita Altivo Panfiro, ele tem o estudo praticamente de segunda a segunda, reservado às sextas-feiras para o trabalho interno. Nós temos o estudo pela manhã, à tarde e à noite. Às quartas-feiras, nós realizamos as reuniões públicas conjuntamente com o passe de cura. Às quartas-feiras, as reuniões públicas de passe de cura inicia às 10, depois às 15 e depois às 19. Como disse, nos sábados, reunião pública 10 e 17 horas. E aos domingos também, nós temos o estudo. Portanto, o CEAP, ele funciona 365 dias ao ano, né? Não fecha nem no feriado, né? Por quê? Porque é muito bom estudar. Está certo que as pessoas podem acompanhar, quando não for possível presencial, pode acompanhar pelas redes sociais, mas o presencial é sempre muito acalorado, né? Porque nós podemos tirar nossas dúvidas, nós podemos perguntar, nós tiramos todas as dúvidas que nós tivermos dentro do estudo que estiver sendo realizado, principalmente em se tratando do Pentateuco,
as obras de Allan Kardec. Nós temos os estudos do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então, que sejam todos convidados a participar dos estudos da casa. Como disse, o nosso estudo hoje é do Livro dos Espíritos e a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, nos itens 8 a 10, que eu faço a leitura. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. No seu item 8, parábola da figueira seca, que nos diz: quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca? E Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Está em Marcos, capítulo 11, e tem 12 a 14 e 20 a 23. Querido Mestre Jesus, agradecidos somos por estarmos nesta casa de amor, neste sábado, que é de uma grandeza muito grande para as nossas almas, por participar, compartilhar das festas que são realizadas a todos os assistidos. Essa festa que também alegra o nosso coração como participantes, porque somos todos filhos de Deus. E quando vimos os nossos irmãos felizes, também assim nos sentimos. Agradecemos a Ti, Mestre, a Sua presença, porque Tu disseste: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, Tu estarás presente. Assim, sentimos a Sua presença, como sentimos a presença de Deus Pai, a quem agradecemos por cada dia, por cada amanhecer. Não podemos deixar de agradecer pela presença dos espíritos amorosos, do nosso dirigente espiritual, Altivo Panfiro, e toda a sua falange de espíritos bondosos que se fazem presente, que formam o alicerce de amor que sustenta essa casa. Diante deste amor, diante dessa felicidade e alegria que sentimos, nós pedimos a Ti, Mestre Jesus, mas, sobretudo, ao Pai, a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Fazendo a leitura do item da questão 60 do Livro dos Espíritos, capítulo 4, princípio vital, que nos diz: a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma?
E os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. No 61 nos diz: há diferença entre matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? Responde: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. E assim passamos a palavra ao nosso querido Santana, a quem desejamos, pedimos a Deus que lhe abençoe. Pedimos a Deus que lhe abençoe. Vai até às 17h50. Dá um avisozinho, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa tarde. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e nossos corações. A gente, antes de iniciar o bate-papo dessa tarde, com esse estudo gostoso acerca do Livro dos Espíritos, temos sido convidados, todos nós, a fazermos uma breve reflexão acerca da necessidade premente de mantermos o sentimento de gratidão iluminado em nossas mentes e em nossos corações. Quando iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos, começamos a compreender que existe um grande Criador. Esse Criador de tudo e de todos é Deus. É Ele quem nos cria, nos individualiza, nos dá a oportunidade do progresso pelas mais variadas encarnações, dá sempre uma chance de reconciliação, de recomeço e nos convida a alcançarmos a plenitude. A Deus Pai Todo-Poderoso, esse Deus de amor e de misericórdia, fica sempre o convite para que possamos agradecer a Ele. Muitíssimo obrigado. Como Ele cria constantemente, Ele tem permitido que muitos espíritos já tenham alcançado o patamar de plenitude, de pureza necessário para serem co-criadores em plano maior. Na condição de tutor do nosso planeta, surge a figura de nosso querido e amado Mestre Jesus. A Jesus também o nosso muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu amor, pelo seu empenho, pelo seu carinho, pela sua bênção e proteção a favor de cada um de nós. Não estamos, meus irmãos e minhas irmãs, sozinhos nessa caminhada. Cada um de nós, pela misericórdia divina, recebe sempre o amparo de um anjo guardião. Temos um mentor, e é esse mentor quem, via de regra, nos conduz por várias e várias encarnações, conhecendo-nos profunda e intimamente, estando sempre ao nosso lado, em especial, nos momentos mais difíceis de nossa caminhada evolutiva. A cada anjo da guarda aqui representado também fica o nosso convite. Vamos agradecer, vamos criar essa sintonia, vamos nos aproximar de nossos anjos da guarda por intermédio da prece, mas sempre com sentimento de gratidão. Fica também um convite para que possamos agradecer a todas as instituições religiosas, a todas que se organizam, procuram nos trazer a visão de Deus, procuram nos dar o suporte abençoado para que possamos melhorar, produzindo assim, por intermédio de cada um de nós, encarnados e desencarnados, homens e mulheres de bem. Mas para nós, em especial, fica sempre o convite. Como é bom poder chegar na casa espírita, deixar do lado de fora as nossas ocupações e preocupações, respirarmos esse ar que foi previamente preparado para cada um de nós, a fim de nos dar a paz, de nos aliviar e de nos fortalecer. A cada instituição espírita, mas para nós neste momento em especial, a Casa de Altivo Panfiro, fica aqui o nosso muitíssimo obrigado. Meus irmãos, o nosso amigo bem conduziu o trabalho inicial de abertura, explicando para a gente que o objetivo de cada um de nós nessa tarde bonita e abençoada é de estudarmos em conjunto o Livro dos Espíritos. Trabalhamos o ano inteiro, fizemos todo o livro e agora no final do ano estamos reiniciando o seu estudo lá na primeira parte, onde nós vamos estudar com Kardec e com os espíritos superiores o que chamamos de causas primárias,
ou causas primeiras. Estudamos assim que Deus é o grande Criador e Ele cria no universo basicamente duas coisas. Deus cria o princípio material, que dará origem à matéria que nós conhecemos, e Deus cria o princípio inteligente, que dará origem ao espírito imortal, que somos cada um de nós aqui neste momento, em nossa caminhada evolutiva. Como oportunidade de crescimento, todos nós somos individualizados simples e ignorantes. Desconhecemos a ciência, desconhecemos o universo, desconhecemos a possibilidade de distinção inicial do certo e do errado. E para que possamos aprender, para que possamos criar intelectualidade, para que possamos visualizar o certo do errado e nutrirmos-nos de moralidade, Deus nos convida a uma viagem empreendedora por intermédio da reencarnação. Reencarnando, retornando à matéria, recebendo transitoriamente um corpo material, nós temos a oportunidade de vivenciar as mais variadas vicissitudes que a vida pode nos apresentar. E é em contato com essas vicissitudes que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, que nós vamos compreendendo a nossa pequenez diante da grandiosidade do universo, mas que a gente vai tendo a proposta de diminuir o que há de errado em nós e de fazer acrescentar o que há de bom, o que há de belo, o que há de útil. Nessa primeira parte, então, somos apresentados a Deus, o grande Criador, somos apresentados ao princípio material e somos apresentados ao princípio inteligente. Visualizando, então, nessa primeira parte, as causas primárias, no seu capítulo 4, que estamos começando a trabalhar hoje, a gente vai estudar, então, aquilo que Kardec denominou como o princípio vital, a questão dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos, a questão da vida e a questão da morte. Antigamente, nós não tínhamos conhecimento dos chamados elementos químicos. Hoje, por incrível que pareça, o ser humano é até capaz de formar novos elementos químicos. Ele tem intelectualidade para manipular esses elementos e até ampliar aquilo que nós chamamos de tabela periódica. Descortinando a tabela periódica, a gente começou a compreender que tudo que há no nosso planeta provém desses mesmos elementos químicos. Mas por que determinados elementos químicos disseminados, no nosso caso, no nosso planeta, estão inertes? Por que eles não têm vida? Por que não podemos dar vida à água? Por que não podemos dar vida ao mineral? Se todos os elementos que estão ali também estão contidos no corpo físico que permite possamos ter vida nesse planeta. O que vai diferenciar um ser orgânico de um ser inorgânico? A biologia nos explica que o ser orgânico é aquele ser que tem um organismo que propicia a ele a possibilidade da vida. A vida, a capacidade de troca de gases, de respiração, a capacidade de condução. E esses mesmos elementos químicos, quando não destituídos de um organismo que propicie vida, eles ficarão no campo dos seres chamados inorgânicos, a ausência de um organismo que permita vida. São os minerais, segundo Allan Kardec, na sua nota de rodapé, é a nossa água, são todos os elementos químicos disseminados no universo e no nosso planeta, mas sem a capacidade da produção da vida. E fica essa dúvida, fica essa curiosidade, melhor dizendo, como entender que os mesmos elementos químicos que formam o nosso corpo humano nos permitem vivenciarmos a experiência da vida aqui, e esses mesmos elementos químicos em determinado local, de maneira inerte, não são capazes de produzir vida. Você não tem a possibilidade de visualizar um mineral se unindo a outro mineral
e do entre-choque energético de um mineral com outro, visualizar a vida. A vida é proveniente de algo especial. E aí os espíritos superiores vão trabalhando com Allan Kardec, com cada um de nós, com muito amor e com muito carinho, para nós compreendermos. A gente pega o Velho Testamento, e no Velho Testamento há toda uma figura de linguagem, toda uma figura poética, informando que no princípio o Verbo Criador, quem é o Verbo Criador para nós? É Jesus. Ele recebeu a missão de ser um co-criador em plano maior e de nos conduzir nesse planeta abençoado que serve para nós em determinado momento como uma escola, em determinado momento pode servir como uma prisão, em determinado momento pode servir como um hospital, ou para muitos de nós, tanto é um hospital, uma prisão e uma escola ao mesmo tempo. É Jesus, nessa condição de Verbo Criador, que estabelece a sintonia necessária para que de uma nebulosa determinada massa possa ser retirada e, encontrando-se no ambiente propício, um sistema possa ser criado e um planeta venha a ser trabalhado para que, em determinado ponto, a vida venha a eclodir. Dos seres inorgânicos daquele planeta, todo moldado com os elementos químicos retirados de uma nebulosa, em determinado momento surge a vida. Surge aquele ser unicelular, no nosso caso, dos mares, e dos mares ele vai se reproduzindo, vai se qualificando, vai criando organismos mais complexos, como as algas, até permitir que a vida possa chegar fora do mar, com os répteis, com os anfíbios, e a terra vai se povoando. Como é que isso se dá? A gente já visualizou que Deus criou no universo apenas duas coisas: o princípio material e o princípio inteligente. Eles afirmam, nós vamos estudar com Kardec, no decorrer de nosso curso, que o princípio inteligente é aquele capaz de decodificar as ideias, de assumir uma formulação de crescimento intelectual. Ele precisa aprender, mas para aprender ele tem que se ligar à matéria. E como é que ele se liga à matéria, então? Como ele vai ter a possibilidade de, ligado à matéria, começar a visualizar o milagre, vamos colocar esse nome assim, bendito da vida? Porque, na realidade, milagre é tudo aquilo que nós não conhecemos. Porque a partir do momento que a ciência avança e nós começamos a entender, aquilo deixa de ser algo milagroso e passa a ser algo inerente à possibilidade do crescimento intelectual do ser humano. Mas isso não deixa de ser algo belo, não deixa de ser algo infinitamente sublime e, portanto, podemos dizer que, apesar de entendermos, ser milagroso. É um milagre de Deus, permitindo a vida, permitindo o progresso, permitindo o crescimento. Cria Deus o princípio material. E esse princípio material, hoje, ele é procurado pela própria ciência. Campos de aceleração de partículas são colocados em vários locais do nosso planeta, onde os cientistas, acelerando as moléculas, tentam encontrar aquela partícula inicial, que muitos chamaram de partícula de Deus. O que eles estão tentando encontrar, os espíritos afirmaram para Allan Kardec, que publicou todos os seus estudos aprofundados a partir de 18 de abril de 1857, que é uma criação divina. Para a gente entender, é como se nós estivéssemos com um jogo de Lego na mão. E aí eu crio uma pecinha inicial, e daquela pecinha inicial eu tenho condição de juntar uma outra pecinha, de juntar uma outra pecinha, e daquela peça base eu posso construir uma boneca, eu posso construir um carro, eu posso construir tudo aquilo que estiver dentro da minha possibilidade intelectual. O princípio material é assim, criado por Deus, Deus vai colocando partículas e a cada partícula que Deus coloca, Ele está criando um elemento diferente
para formular tudo aquilo de que necessitamos no campo do aprendizado e do crescimento em todo o universo. Mas em determinado momento desse grande jogo de Lego que Deus vai fazendo, juntando cada princípio material, e desse princípio material inicial, constituindo novos elementos, ele retira uma fieirazinha, ele retira um bracinho. É o braço do fluido animalizado que vai gerar a energia, que vai gerar a potência universal. E aí nós falamos que desse princípio material, em determinado momento, Deus puxa o princípio vital. O princípio da vida é uma ramificação desse princípio material originariamente criado por Deus. E é essa ramificação do princípio material, intermediário entre a matéria e o espírito, que Deus vai propiciar a condução da ligação do espírito, que é algo inimensurável, com a matéria, que é algo muito embrutecido. Cria-se um grande campo energético propiciador de vida. E todas as vezes que o princípio inteligente ou que o espírito imortal precisa se ligar à matéria, ele recebe desse grande campo concentrador de energia uma cota para que ele possa vivenciar as experiências, ligando-se assim à matéria. Adriano, está complicado, não estou conseguindo entender. Vamos tentar trazer para aquilo que a gente conhece, para a gente verificar que a coisa não é tão complicada assim, porque a ciência avançou muito. Na época de Kardec, para que nós pudéssemos entender, eles deram o exemplo da eletricidade, da energia elétrica. Quando nós falamos de fluido vital, o fluido que dá vida, o princípio vital, o princípio que dá vida, nós estamos visualizando uma energia vital. Esse é o termo que nós utilizamos hoje em dia, energia. Essa energia que dá vida, ela pode ser comparada a um grande campo petrolífero. Nós temos lá o produto fóssil, que é o petróleo, e o homem descobre o petróleo. O petróleo em si, ele gera a possibilidade, com o trabalho do ser humano, na sua extração, no seu refinamento, de encontrarmos os chamados combustíveis fósseis. Nós vamos tirar dali óleo diesel, gasolina comum, aditivada, gasolina de avião, tudo vindo do petróleo. O petróleo em si, embrutecido, ele não vai permitir, via de regra, que um veículo se movimente. Mas a partir do momento que nós manipularmos o petróleo e que nós extrairmos do petróleo aqueles combustíveis que são necessários à movimentação dos nossos veículos, nós encontramos uma fonte de energia para a movimentação de um carro. Nessa nossa comparação, o que seria esse carro? O meu corpo físico é o meu carro. Ele é o meu instrumento de movimentação e de aprendizado nesse planeta abençoado e bendito. Eu não posso me ligar a esse corpo físico se eu não tiver uma cota dessa energia. Assim como um carro não pode ser ligado pelo seu motorista que vai se introduzir no seu carro, se ele não tiver no seu tanque de combustível, o combustível adequado para que o processo de ignição venha acontecer. Então, se esse carro é movido a diesel, ele vai encher o tanque dele com diesel. Se esse carro é movido a gasolina, ele vai encher o tanque com gasolina. Se esse carro é movido por uma fonte energética qualquer, hoje, carros movidos a eletricidade, ele vai precisar abastecer aquele carro da fonte elétrica para que ele possa movimentar aquele carro. Então, essa gasolina, esse combustível para nós, é esse princípio vital. É o nosso combustível. Na fonte universal, ele vai estar em estado latente. Ele não é a vida por si só, mas a partir do momento que eu retiro dessa fonte universal e permito a união do espírito com a matéria, sendo ele o agente de ligação, aí ele é um instrumento gerador da vida que nós precisamos para estabelecer a nossa caminhada evolutiva. Recebo o meu carro, abasteço, encho o tanque do meu carro,
vou ligar o meu carro e vou sair por aí. A condução do meu carro depende de mim, motorista, piloto, do veículo que eu recebi. Se eu dou manutenção no meu carro, se eu faço a troca de óleo, se eu verifico o freio, embreagem, se eu cuido de toda a parte elétrica, eu vou ter um carro que eu vou poder rodar por muito mais tempo, com muita segurança e com muita qualidade. Se eu não cuido desse carro, se eu abasteço em qualquer local e não estou preocupado se aquela gasolina é batizada, se eu não dou a manutenção necessária nesse veículo, esse veículo que poderia me levar muito longe com um tanque cheio, talvez ele me leve apenas a metade do percurso. E em chegando à metade do percurso, pode ser que ele venha a enguiçar. O princípio vital, o princípio que dá vida, ele não é a vida, mas é a energia colocada no corpo que cada um de nós recebemos para que possamos ter vida. E a partir do momento que recebemos essa fonte energética criada por Deus, para que possamos vivenciar as experiências no nosso corpo físico, olha que coisa interessante, ele tanto é causa como é efeito. Isso é uma coisa que Kardec pergunta. Entendi que ele não é a vida, mas ele é o agente propiciador da vida para nós. E quando eu digo da vida para nós, é a vida do vegetal, é a vida do animal, é a vida do ser humano que somos cada um de nós. O princípio vital é o mesmo, mas ele vai ser refinado de acordo com cada espécie. Assim como o petróleo é o mesmo, mas ele vai ser refinado ao ponto do mesmo petróleo você encontrar o óleo diesel, para movimentar ônibus e caminhões, por exemplo, e você vai refinar e vai encontrar a gasolina, e você vai ter a gasolina de aviação, e você vai ter a gasolina comum. Vem tudo do petróleo, mas é necessário uma manipulação de acordo com o motor do veículo que eu, piloto, quero conduzir. Quem sou eu, o piloto? Eu sou o espírito imortal. O corpo é o carro. Para que eu possa utilizar esse corpo, eu preciso de combustível. E recebo inicialmente uma cota dessa energia que está em todo o universo, que está concentrada em determinados campos de onde os espíritos superiores têm a permissão para retirar e para nos auxiliar, no nosso caso, nos nossos processos reencarnatórios. Mas a partir do momento que recebemos esse combustível e que a vida é gerada, ao mesmo tempo que eu recebo o combustível, eu sou capaz de produzi-lo. Aí é que a coisa fica interessante. O que eles vão dizer para Kardec e para nós é que cada órgão do nosso organismo está repleto de fluido vital. De onde, depois que eu reencarno, eu vou absorver essa energia vital? A gente já parou para pensar nisso? Nós absorvemos da respiração. André Luiz afirma, o espírito André Luiz afirma, que a maior parte da fonte energética vem do respirar. E é por isso que os orientais se preocupam tanto com esses exercícios respiratórios que vão dar para eles a possibilidade da absorção da qualidade melhor desse fluido vital. Nós pensamos apenas no oxigênio para que possamos fazer as transformações necessárias no campo cardiorrespiratório. Precisamos inflar os pulmões. Mas desses elementos, nós retiramos para nós o fluido vital. Nós retiramos o princípio vital. E esse princípio vital absorvido pela respiração, por exemplo, ele vai para todo o organismo, pelo processo circulatório. Cada órgão tem uma cota de fluido vital e todos interagindo em conjunto. Quando a gente nasce, antes disso, via de regra, passamos por um processo de planejamento reencarnatório. Conversamos com o nosso anjo da guarda, verificamos o nosso passado, se harmônico ou se delituoso, pedimos a ele para passarmos por determinadas provas, por determinadas expiações, rogamos a possibilidade, muitas vezes, de termos a capacidade de trabalharmos no bem. E muitos de nós pedimos a possibilidade de auferir uma cota maior dessa fonte energética.
Então os espíritos vão afirmar para Kardec, Kardec vem trazer para a gente, que esse fluido vital, ele não é igual no organismo de todos. Cada um com a sua cota de energia vital. Há aqueles que vêm com cota de fluido vital suficiente para ter uma vida maravilhosa, para viver bem. Mas há aqueles que pedem uma superabundância dessa energia vital. São aquelas pessoas mais agitadas, via de regra, mais elétricas, a gente diz assim, fulano é 220 volts. Ele está ali, ele é capaz de fazer um monte de coisa. Mas para que ele pediu esse excesso de energia? Pura e simplesmente para interagir com a matéria? Não. Somos capazes de doar essa energia. O processo de adoecimento do corpo, ele vai se dar com cada um de nós por N situações e por N possibilidades ou por N necessidades, inclusive necessidades de reparação do nosso corpo espiritual. Independente das circunstâncias, a doença é um elemento desagregador do fluido vital em determinado ponto de nosso organismo. Então os espíritos vão dizer o seguinte, se por algum motivo meu fígado adoecer, ele vai estar com uma cota diminuta de fluido vital e isso vai fazer com que haja uma dificuldade. Os outros órgãos vão procurar suprir essa cota de fluido vital. Eles vão trabalhar dobrado, eles vão jogar energia para esse órgão que está adoecido. Se aquele elemento que propiciou a doença for um elemento pequeno, superável, essa simples superposição no local da energia doada pelo meu próprio órgão pode fazer com que eu encontre a cura. Mas há circunstâncias mais graves, há doenças mais graves, há doenças em que eu, comigo mesmo, se não tiver um auxílio, eu não vou ter condição de reverter aquele quadro. Nos processos de doença, onde há um aprofundamento maior do desequilíbrio, do fluido vital, da possibilidade de percepção e recepção do fluido vital em nosso organismo, nós vamos necessitar tanto da parte médica, material, que diagnosticando a doença tem hoje uma gama de remédios, uma gama de tratamentos, uma gama de possibilidade até de procedimentos cirúrgicos para nos ajudar nessa recuperação. E isso é muito importante, porque os espíritos nunca nos orientaram a abandonarmos a medicina que conhecemos para ficarmos apenas com a medicina espiritual. Os médicos estudam muito e têm um conhecimento profundo hoje em dia do corpo humano. Alguns médicos já estão, inclusive, procurando conhecer essa medicina espiritual, porque já reconhecem o corpo espiritual como elemento intermediário entre o espírito e a matéria. E essa energia vital, ela está no nosso corpo espiritual, ela está no nosso duplo etéreo. Então, havendo harmonia, comunhão entre o espírito e a matéria. Desarmonia, dificuldade de manutenção do fluido vital em determinado órgão, em determinado organismo, doença, e a doença, a princípio, se bem cuidada, se bem diagnosticada, dentro dos processos naturais, ela pode ser curada. As doenças mais profundas, as doenças mais difíceis, vão gerar um desequilíbrio cada vez maior. E aí é importante nós visualizarmos o papel da medicina espiritual. André Luiz, quando chega em nosso lar, ele sente a necessidade de trabalhar. Ele verifica que todo mundo trabalha feliz. E ele estava nas câmaras de retificação, ainda num processo de aprendizado, de recuperação, mas ele sempre foi um ser humano muito dinâmico. Ele sempre foi um médico atuante. E surge para ele a necessidade de voltar a trabalhar. E ele vai procurar o ministro Clarencio, a fim de que Clarencio pudesse interceder e dar a ele autorização para que ele voltasse a trabalhar. Mas André Luiz queria trabalhar em que esfera, em que situação, em quais circunstâncias? Ele era médico aqui na matéria. Ele queria ser médico espiritual, ele queria exercer a medicina no plano espiritual.
E em conjunto com uma outra irmã, porque eles sempre eram atendidos em dupla, a fim de que um pudesse aprender com a dificuldade dos outros, diante de Clarencio, ele escolhe a possibilidade de pedir para trabalhar e recebe a seguinte resposta de Clarencio: meu irmão, a medicina espiritual, ela é de uma natureza muito mais profunda do que a medicina material que vocês conhecem. Um médico da terra, palavras de Clarencio, dentro da nossa humilde interpretação, ele não tem o conhecimento que um enfermeiro espiritual tem. Ou seja, ele já estava dizendo para André Luiz o quê? Que você, com teu conhecimento de médico da terra, não pode sequer ser enfermeiro nesse momento aqui. Então retorna, medita, visualiza a necessidade de trabalhar, mas dentro das possibilidades que você pode trabalhar. E André assim o fez. E todos ficaram felizes quando André Luiz começou a varrer chão, limpar vômito, ajudar como um serviçal abençoado pela felicidade da oportunidade do serviço nas câmaras de retificação. Ali começa a mudança de André Luiz. Mas trazendo essa questão para o nosso tema, muitos conhecimentos médicos ainda são limitados por essa ausência de fé no corpo espiritual. Por essa ausência de vincular que existe um espírito imortal em cada um de nós e que esse espírito imortal é ligado ao corpo físico por esse princípio vital que nos é dado por acréscimo de misericórdia. Então, para nós que temos uma determinada abundância fluídica, que temos um pouco mais de fluido vital do que o necessário para viver, eles afirmam que nós podemos ser agentes intermediários para doarmos essa energia para quem está adoecido. E aí a medicina espiritual, por intermédio desses médicos, enfermeiros e socorristas, eles têm a capacidade de manipular os mais variados fluidos nos laboratórios espirituais, trazendo os fluidos necessários para a nossa reharmonização. Coisa bonita e interessante da gente vincular, para a gente entender como funciona essa doação fluídica que pode e salva vidas, é exatamente a observação dos últimos capítulos do livro Nosso Lar. Quando André Luiz recebe a autorização para visitar a sua família, e aquilo foi uma prova, um teste de fogo para ele. Ele recebe de Clarencio a autorização para retornar ao seu lar e ali ficar durante 1 ou 2 semanas. Ele queria voltar para ver a esposa amada e querida, que ele entendia que tinha ficado viúva. Ele queria voltar para ver os filhos do coração. Mas a sua surpresa maior foi quando ele chegou no seu lar e ele percebeu que tinha um homem deitado no seu quarto adoecido. Quem seria esse homem? O que ele está fazendo aqui na minha casa? Aí ainda falou alto André Luiz, homem velho. E ele visualiza com muita tristeza que aquela mulher que ele sonhava, que tinha ficado viúva e que estava aguardando reencontrá-la no plano espiritual quando ela desencarnasse, ela se casou. Ela teve necessidade de dar continuidade. Ele esqueceu que o juramento matrimonial é até que a morte os separe. E diante desse processo, então, de início ele baqueia, ele se desequilibra. Mas depois ele relembra as lições de Clarencio, onde Clarencio afirmava que todos somos irmãos e que todos precisamos uns dos outros. E aí ele visualiza naquele moribundo que estava ali e que o médico já tinha desenganado, o irmão, em primeiro lugar, que casando com a sua esposa que ficara viúva, dera todo o suporte para ela. O homem que cuidara dos seus filhos desde a fase infantil até a fase adulta, que ele já tinha filha até casada naquele momento, que dera a instrução, que pagara a roupa, a alimentação. Então ele tinha que ficar com raiva daquele homem que casou com a sua esposa pelo desencarne dele, ou ele tinha que agradecer por ele ter assumido o papel que ele não pudera mais fazer. Ele falou, não, eu tenho que agradecer. O que eu posso fazer para ajudar esse irmão? E ele se vincula à enfermeira Narcisa por intermédio da telepatia, e Narcisa vem ao seu encontro.
E ele narra o caso: olha, cheguei aqui em casa, descobri que a minha esposa casou de novo, me desequilibrei, mas o meu irmão está muito doente, o organismo dele está muito debilitado, ele está com um processo inflamatório no trato respiratório muito grave, que o médico falou que não tem remédio nesse momento para curá-lo e que ele vai à desencarnação. Seria possível auxiliá-lo? E Narciso leva a natureza, onde junta a natureza, buscando elementos que trabalhavam com as energias das plantas, ela extraiu da mangueira e do eucalipto fluidos que foram colocados na jarra de água que estava ao lado da cama daquele irmão doente. E aquele irmão doente, tomando de golinho em golinho, sem que ninguém soubesse que um espírito chegou ali e aplicou fluidos salutares naquela água, ele foi melhorando ao ponto do médico chegar no outro dia e falar assim: olha, aconteceu um milagre, porque eu esperava que ele fosse desencarnar, que ele fosse falecer, mas ele está se recuperando, ele está ficando bom. Então, para nós, surge o convite. Quantas e quantas vezes não chegamos aqui na casa espírita em extremo desequilíbrio psicológico e muitas vezes desequilíbrio físico. Chegamos adoentados da alma ou do corpo. E temos aqui uma equipe que estudou, que se qualificou, que preparou. São os médios passistas da casa e que vão trabalhar como intermediários do plano espiritual superior a fim de nos dar esse suporte por intermédio do passe. O passe, seja ele de salão, o passe seja ele um passe mais profundo, né, que nós chamamos de passe de saúde, ele é a doação dessas energias, tanto do médium, do seu fluido elétrico animalizado, do seu fluido vital, como da qualificação que os espíritos vão dar a esse fluido, trazendo esses remédios do plano espiritual. Eu queria aproveitar hoje que nós estamos estudando esse princípio vital e a questão da vida e da morte, para convidar os nossos irmãos a percebermos o momento sublime, que é o momento do passe. Eu estou em desalinho psicológico, eu estou em desalinho físico. Eu posso me fechar a essa energia que está sendo doada e falar assim: não acredito nisso, não aceito. Isso é balela. E aí o fluido vai bater e como eu criei uma energia refratária, esse fluido vai voltar. Mas se eu mentalmente falo: Senhor, tende misericórdia, permita que esse trabalhador possa, em nome de Jesus, trazer para mim os fluidos necessários à minha harmonia. Eu sei que se tu quiseres eu posso me curar. Ou se eu não conseguir me curar, pelo menos que eu tenha qualidade de vida diante da doença que eu tenho. Eu estou abrindo meu campo mental para receber de uma forma muito melhor a qualidade fluídica que aquele irmão está ali. Jesus, por favor, abençoe esse irmão, ampare esse irmão, que tu possas cuidar de cada chaga, de cada dificuldade dele, que ele seja bem-vindo em nossa casa. Então essa sintonia, essa harmonia entre aquele que humildemente ora e pede e aquele que suplica o amparo para o irmão que está na frente, surge potenciais eletromagnéticos fluídicos que nós não conhecemos e não imaginamos, da capacidade restauradora, da capacidade reequilibrante desses fluidos colocados em ação pela força do pensamento, da vontade e do sentimento. Que a gente possa ser um agente qualitativo no momento do passe, fazendo a nossa prece, agradecendo a Jesus esse momento, pedindo a Ele para que nós possamos facilitar a recepção dessas energias. E fica um convite maior para os nossos irmãos e irmãs. Eu, quando cheguei na casa espírita, cheguei necessitado, eu fui acolhido, eu passei pelo tratamento do passe. A minha esposa tinha acabado de perder um bebê e nós estávamos muito abalados na época. Houve todo um aconchego, todo um tratamento, todo um amparo para mim e para minha esposa. Naquele momento eu estava ali para receber, eu estava ali para melhorar. Recebi e melhorei. Mas eu percebi que assim como os irmãos ligados com esses mentores podem ajudar as pessoas, que eu também de alguma maneira posso.
Então fica o convite para vocês. Nosso irmão falou, a casa tem estudo todos os dias da semana. Nós podemos iniciar a nossa propriedade de conhecimento de absorção fluídica vindo estudar. Conhecendo profundamente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Estudando, nos propiciando a condição de sermos convidados a fazermos o curso de orientação mediúnica e passe, de nos tornarmos médiuns passistas da casa. Então, eu que cheguei suplicando e pedindo, e pedi e obtereis, eu consegui, eu falei, Senhor, agora é minha vez. Como é que eu posso ajudar? Adriano, estuda, entenda, compreenda, e daqui a pouco você também vai fazer parte dessa grande equipe de trabalho. Porque muitas outras pessoas virão em busca desse auxílio. E todos vocês estão sendo convidados para serem esses agentes da transmissão fluídica que cada um de vocês tem. Ah, Adriano, mas eu já estou ficando idoso, estou com a cabecinha branquinha, eu nem cabelo mais tenho para dizer que tem cabelo branco, estou ficando careca. Não é uma questão inicial de idade. Reitero, se o teu carro é de 1960, mas se você dá manutenção no teu carro, se você coloca o teu carro para lavar, para limpar, para engraxar, se você coloca o combustível correto no teu carro, esse carro de 1960 vai te levar em qualquer lugar que um carro de 2023 zero vai te levar. Então não é a nossa idade que vai ser um elemento perturbador ou inibidor da possibilidade da doação fluídica. É a nossa força de vontade. Ou melhor, é a nossa ausência de vontade, de nos colocarmos na condição também de trabalhadores de Jesus. Há muito trabalho. E o convite é para todos. Basta que nós aceitemos, que nós procuremos, mas que nos qualifiquemos para esse trabalho, que não sejamos precipitados também e que saibamos nos adequar às normas da casa. Primeiro o estudo, depois a qualificação e depois o trabalho. E quanto mais a gente procura aprender e trabalhar, mais sintonia com os bons espíritos da casa a gente vai fazendo. E nessa sintonia, olha que coisa bonita, pessoal. Muitas vezes o médium passista está ali, estendendo as suas mãos, e um pouco daquele fluido fica nele. Ele acha que está só doando, mas enquanto ele doa, os médicos espirituais estão tratando dele também. Estão visualizando as suas dificuldades, as suas nesgas perispiríticas, e vão cuidando daquele irmão para que ele possa, muitas vezes, ter uma moratória, ganhar mais fluido vital, mais capacidade de absorção e de manutenção e de doação desse fluido para que ele continue trabalhando no bem. Mas uma hora, por mais que eu cuide do meu carro, que eu ganhei 0 quilômetros, quando eu reencarnei, uma hora o meu carro vai envelhecendo. A matéria que conhecemos, ela depaupera. E esse processo de envelhecimento, que é um processo natural, Deus queira que todos nós possamos envelhecer, vai chegar uma hora que vai fazer com que o meu organismo comece a não ter a possibilidade de absorção natural de fluido vital como eu tinha 10, 15, 20 anos atrás. O envelhecimento do meu corpo vai fazendo com que o meu organismo já não absorva com tanta facilidade esse fluido vital. E se eu não consigo absorver com facilidade esse fluido vital, naturalmente, em determinado momento, vai acontecer o quê? Eu não vou conseguir produzi-lo. E a ausência de absorção do fluido e a ausência de produção do fluido para a manutenção da vida vai gerar naturalmente o fenômeno biológico que nós conhecemos com o nome de morte. A morte é a diminuição até a sua total ausência de absorção do fluido vital. Eu não consigo me alimentar, eu não consigo respirar, ou um elemento de choque como um acidente,
como um tiro, uma bala perdida, atingem um organismo, um órgão considerado importante. Kardec até perguntou, será o coração a fonte mais importante? E eles afirmaram para Kardec que o coração é muito importante, mas ele não é o único órgão de manutenção de vida. Isso foi afirmado por Allan Kardec em 1857. Hoje, como nós chegamos ao diagnóstico de morte, pessoal? Olha a ciência comprovando a afirmação do plano espiritual para Kardec lá atrás, em que apenas naquele momento falou, nota que é assim, mas a ciência vai comprovar. Hoje não é a parada do meu coração, mas é a morte cerebral. Se o meu pulmão para, isso pode gerar morte. Se o meu coração para, isso pode gerar morte. Todas essas engrenagens são importantes para a manutenção da vida. E se não chega a oxigenação necessária no meu cérebro, ele já não é mais capaz de estabelecer as sinapses, as trocas energéticas que permitem que você continue a raciocinar. E essa paralisação das atividades cerebrais hoje, por uma equipe médica constituída, é que vai estabelecer a dinâmica da morte. Aí verificamos muitas vezes que o meu corpo pode estar vivo, coração funcionando, pulmão funcionando, tudo por intermédio de aparelhagem, mas o meu cérebro não está mais funcionando. E aí, qual é o convite dos irmãos da área médica para a gente? Se sensibilizem, caiam em si de que a morte ocorreu, apesar do corpo estar vivo, e autoriza-nos, por favor, a doação dos órgãos. A manutenção de um corpo cuja morte cerebral foi decretada, ela se estabelece para que a família se sensibilize e doe os órgãos, para que outras pessoas que estão com dificuldade de absorção de fluido vital, no nosso exemplo, no fígado, possam receber um fígado novo e ter uma sobrevida. Que estão com dificuldade de manutenção do fluido vital no coração, possam receber a doação de um novo coração e possam ter uma sobrevida. Para aqueles que estão em desalinho do fluido vital nos pulmões, possam receber pelo menos um pulmão e terem uma sobrevida. Para aqueles que criaram uma dificuldade que gerou a insuficiência renal, que eles possam receber a doação de um rim, e aí o organismo volta a funcionar, e aquele rim doado vai gerar a manutenção, a absorção e a extração do fluido vital. É o fluido vital quem permite a vida, mas ele não é a vida. O fluido vital é a gasolina, é o combustível, que vai permitir a ignição do carro e que vai permitir que o carro possa sair andando, desde que haja um motorista a conduzi-lo. Quem é esse motorista, pessoal? É o espírito imortal. Somos cada um de nós que aqui nos encontramos. E a casa espírita, por intermédio de Kardec, dos espíritos superiores, nos convida a termos essa noção. Eu não sou o meu corpo, eu sou um espírito imortal. Esse corpo é um instrumento, é um veículo que Deus permitiu que eu pudesse ter para vivenciar as experiências necessárias. Cuidando da saúde do meu corpo, eu estou permitindo que ele possa absorver por um tempo maior esse fluido vital. Falei do oxigênio, o sol também é um agente doador de fluido vital. As frutas, os alimentos, o nosso organismo é capaz de digerir e de gerar energia. E essa energia é fluido vital. Então a coisa é muito bonita. E fica aqui o convite para que a gente se entenda como espírito, ora no corpo masculino, mais à frente no corpo feminino, ora no corpo feminino, mais à frente no corpo masculino, porque a necessidade de alcançar a plenitude, e só se alcança a plenitude conhecendo todas as vicissitudes da vida. Mas que tenhamos a consciência, cuidar do planeta, cuidar da natureza, cuidar do corpo físico, é permitir que tenhamos fluido vital em abundância, e essa abundância permitirá que possamos vivenciar um pouco mais de tempo com qualidade as experiências necessárias para o progresso de cada um de nós. Para o meu progresso, para o vosso progresso, mas entendendo que o corpo vai ficar aqui.
O corpo retorna aos mesmos elementos químicos formadores do nosso planeta e vai formar outros corpos. O fluido vital que eu recebi, ele retorna à sua fonte e vai ser reaproveitado por outro espírito em outra oportunidade. E eu, espírito imortal, tenho por obrigação me educar para entender que a morte é do corpo e que o meu papel, trabalhando no bem, porque fora da caridade não há salvação, é propiciar a mim mesmo, a cada nova encarnação, um desencarne cada vez mais sutil, com mais qualidade, com menos apego à matéria. A gente fica então com um convite. Vamos nos ajudar, vamos vibrar pelo nosso planeta, vamos cuidar do nosso corpo, do nosso ecossistema, mas sempre compreendendo que tudo isso é matéria. A matéria é perecível. Nós não. Nós somos espíritos imortais. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao nosso irmão Adriano Santana pelo estudo que apresentou, esclarecedor. E vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos mestres para se posicionar. Querido Mestre Jesus, chegando o momento dos passes, pedimos a Ti, Mestre, que possa iluminar os nossos médios, que os espíritos bondosos possam transmitir pela mão dos médios os fluidos e energias que todos vieram buscar. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. O estudo de hoje é do Evangelho sobre a parábola da figueira. E num determinado trecho dessa parábola, que nós já sabemos que era uma forma de Jesus ilustrar e ensinar para aquele povo daquele momento, ele contava umas historinhas, que era a forma mais fácil das pessoas entenderem. E a parábola da figueira, num determinado trecho, ela nos diz assim: então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca. E a gente, quando vai estudar essa parábola, a gente fica imaginando que se realmente Jesus, um espírito, com a elevação que ele tinha, um espírito puro, por vaidade, né, ia secar a figueira. E aí a gente vê como a gente fica projetando no Cristo característica de imperfeição que é nossa, espíritos imperfeitos. Nós é que somos cheios de vícios, de ilusões, de paixões, de ira, de vaidade. Esses sentimentos não pertenciam a um espírito com a grandeza de Jesus, com a grandeza espiritual que o Cristo tinha, que o Cristo tem, na verdade, né? E a gente não pode, e além do mais, aquela época nem era época dos figos. Então, o que acontece? Kardec vem mostrando para a gente ali que ele fala das pessoas
que aparentam o bem, assim como aquela figueira, tão bonita, tão frondosa, mas que só tem uma aparência de beleza. Aparentam o bem e não produzem nada de melhor, né? Que da nossa doutrina, que tem uma base sólida, a gente sabe que nenhuma religião salva. O que nos salva, na verdade, que dentro da nossa religião, é a nossa elevação moral. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não tenhamos a aparência da figueira seca, que tenhamos uma aparência, a gente vem aqui, a gente fala, mas os nossos atos não condizem com o que a gente fala. Então, que nós tenhamos muito cuidado para que nós não nos tornemos como a figueira seca, que só tinha aparência, que a gente possa realmente ser uma árvore com bons frutos, árvore com os bons frutos, que a gente possa sempre, assim como Cristo espera de nós, sermos trabalhadores do bem. Muita paz a todos nós. Agradecemos a nossa irmã Mônica pela sustentação do passe e vamos fazer uma leitura de uma mensagem do plano espiritual. Paz, meus irmãos, paz. Que a paz esteja entre vocês. Elevem os seus pensamentos em prece. Junto a nós, pediremos ajuda ao Pai para a humanidade. Pediremos amor e que esse amor penetre no ser de cada habitante que caminha no orbe, encarnados e desencarnados. Todos nós juntos pediremos a Deus Pai pelo progresso das nações. Vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala a terra. A humanidade destruindo os pequeninos e os jovens que são o futuro das nações. Que possamos estar juntos, encarnados e desencarnados. E assim, meus irmãos, se vocês agirem corretamente, se forem vigilantes, estiverem em preces, tudo vai passar. Lembrem-se, meus amados irmãos, o que Cristo disse: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim, também vos deveis amar uns aos outros. Sejam cristãos, amem mais, falem mais desse amor que é do Pai e do Filho. Sejam cautelosos, estejam sempre atentos. Vocês são capazes de progredir e de dar bons frutos. Vocês são orientados a todo instante. Nós estamos junto a vocês para ajudá-los e direcioná-los à tarefa nas quais são designados. Nós direcionamos os irmãos e as irmãs em suas devidas tarefas. Já dissemos, não atrapalhem o irmão que caminha ao lado, ajudem-o, sejam irmãos para que possamos trabalhar juntos, para que possamos direcioná-los no caminho que cada um deve seguir. Nós, com muita elevação aos incautos,
Nós, com muita atenção aos incautos, irmãos que ainda não entenderam que o Cristo é o mestre e modelo, e que nós somos guiados e direcionados por Ele, o Mestre Jesus. Que não fazemos nada sem a permissão do Pai, que não trabalhamos sozinhos, que somos também direcionados, trabalhamos para o Cristo e com muito amor nós ajudamos vocês. Caminhem sem esmorecer, sem pensarem em desistir. Lembrem-se que trabalham para o Mestre Jesus e assim, meus amados, vocês irão longe. Sejam instrumentos, sejam fiéis ao nosso Mestre Jesus. Sejam instrumentos, sejam fiéis ao nosso Mestre Jesus. Levando as palavras que por ele foram ditas, e o nosso irmão Kardec organizou e trouxe de maneira que todos pudessem praticar, pudessem levar ao mundo a humanidade que vive momentos de dores. Vejam os jovens sofrendo opressão maléfica e, então, a necessidade de preces, meus amados. Peçam pelos que ainda caminham na terra. Peçam, meus amados, peçam luz para a pátria amada. Peçam pelos irmãos que nas sombras dolorosas continuam sofrendo. Peçam pelos irmãos que nas sombras dolorosas continuam sofrendo. Nós Sejam cautelosos, tenham muito cuidado. Lembrem-se de que vocês estão no grande planeta, planeta das sombras, planeta das dores. Vocês precisam lembrar do Mestre Jesus frequentemente. Lembre-se do quanto Ele nos ama. Sigam o modelo, sejam caridosos, sejam pacientes, sejam pacíficos. Lembre-se de que todos estão em um grande hospital, não em um clube festivo. Lembrem-se das dores que virão, e vocês, médiuns, trabalhadores, estejam prontos para os trabalhos, para o rumo que estão tomando. Seriedade e disciplina. Sejam menos vaidosos. Lembrem-se que a beleza da matéria se acaba. Leva décadas, mas um dia tudo se acaba. Quando estiveres preparados, verão que tudo passou. Tudo. A agressividade, os maus hábitos, tudo passa. Para que possamos trabalhar juntos, com amor, tendes de praticar a lei que é de todo amor. Somos irmãos e juntos venceremos. Também pedimos ajuda e estamos atentos, porque para nós também não está fácil aqui no mundo espiritual. Por isso, ajudem-nos com preces que saem dos vossos corações. Somos trabalhadores do Cristo, somos unidos, somos todos amparados pelo nosso Jesus. As nossas preces, uníssonas, dissipam as trevas, limpam a terra. Ó, quando todos agirem desta forma, quando todos passarem a ser homens de fé, seguindo os mandamentos do nosso Mestre Jesus, a terra então passará a ser um lugar de puro amor. Quando todos estiverem agindo assim, e junto a nós, em um só som, meus amados, conseguiremos afastar o mal que ainda faz sombra na terra, a amada terra, onde todos devolverão os restos mortais. Tudo que é mortal, os germes,
a natureza darão fim, mas tudo o que for do espírito imortal, sabemos, meus amados, que é eterno e será amparado por Deus, Pai de amor, misericórdia e puro poder, e também pelo nosso Jesus, que é guia e modelo a quem todos devemos seguir. Jesus e Kardec sempre. Paz a todos vocês, um irmão e trabalhador do Cristo. Agradecido, querida irmã Mônica. Chegando ao final de mais uma reunião pública, queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus, quando disse: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Agradecemos ao nosso querido Pai de amor e bondade. Agradecemos a essa espiritualidade bondosa que se faz presente nesta casa, que tem como dirigente o nosso querido Altivo Panfiro e toda a sua falange espiritual que formam a sustentação e amor desta casa. Assim, Mestre Jesus, pedimos que ao retornar aos nossos lares, que possamos ser acompanhados pelos nossos anjos da guarda, pela espiritualidade amiga, pela sua bênção, Mestre Jesus, e pelo amor do nosso Pai. Assim, em nome também do nosso amor, do amor dessa espiritualidade amiga, em nome do Mestre Jesus, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Centro Espírita Altivo Panfiro. Aqueles que, porventura, sentirem necessidade de um atendimento fraterno, permaneçam sentados em seus lugares. Desejamos um excelente final de semana e lembrando que ainda existe algumas bolsinhas para as pessoas que puderem apadrinhar as crianças do Natal. E informamos também que amanhã nós teremos o nosso culto do lar já na sede nova. Aqui estamos a 30 metros da sede. Aqui é 12.210, ali é 1.300 e algum pouquinho. Nós estamos a 30 metros no sentido ali de Vargem Grande. Estão todos convidados amanhã, nosso culto do lar, às 16 horas. Tenham todos uma excelente final de semana.